vocês, essa equipe tão amorosa, para a gente estudar juntos mais um pouquinho dos ensinamentos de Jesus, né? E nós estamos dando continuidade na Lei do Progresso, né? A Marcha do Progresso, e hoje a gente começa na questão 781, né? E aí, eu vou ler a questão e a letra A para a gente poder fazer um comentário só, né? Vocês vão começar a colocar, né? Então, a gente vai ler a 781 e a sua letra A. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não, mas tem, às vezes, o de embaraçá-lo. A linha A. O que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? E os espíritos respondem: pobres seres, que Deus castigará, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. E aí o Kardec faz um complemento. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, pois por leis humanas más. Quando estas se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem e não a vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. E aí, a gente voltando no 781, o que é esse embaraçamento, né? Que o Kardec está perguntando, que os espíritos respondem, né? Porque assim fica muito vago. E aí nós encontramos no livro Religião dos Espíritos exatamente essa questão. Eu não vou ler ela toda, só vou dar o exemplo de quem Kardec perguntava e quem que o Emmanuel está dizendo que poderia retardar, né? Esses irmãos que reencarnaram, que vieram trazer uma missão e que a humanidade não deu conta de entender. E aí, depois vocês leiam, o capítulo é Perseguidos, tá? O livro é esse aqui, Religião dos Espíritos, que ele reporta algumas questões do livro dos Espíritos, e vai falar dessa. E aí ele vai dar o exemplo do Sócrates, que bebeu a cicuta, que lhe impõe a boca, e, entretanto, ergue-se à culminância da filosofia. O Sócrates foi tolhido temporariamente, mas a mensagem dele ficou. Então, retardou, mas não impediu. E aí ele vai falar do Estevão, que morre sob pedradas, abrindo caminho a 3 séculos de flagelação contra o cristianismo nascente. Contudo, fez-se um padrão de heroísmo e de resistência dos mártires que transformam o mundo. Gutenberg é processado como devedor relapso, mas cria a imprensa, desfazendo o nevoeiro medieval. Jan Hus foi um religioso tcheco, ele foi o precursor do protestantismo, ele começou a questionar a forma como a religião católica impunha, né, as determinações de Deus. Ele foi queimado vivo, mas imprime novos rumos à fé. Colombo expira abandonado numa enxerga em Valladolid, entretanto, levanta-se para sempre na memória da América. Galileu, preso e humilhado, desvenda ao homem uma nova contemplação do universo. Lutero, vilipendiado, ressuscita as letras do Evangelho. O Giordano Bruno, atravessando o pavoroso suplício, traça mais altos rumos ao pensamento. Lincoln tomba assassinado, mas extingue o cativeiro no clima de sua pátria. Pasteur é ironizado pela maioria dos seus contemporâneos, no entanto, renova os métodos da ciência e converte-se em benfeitor de todos os tempos. E ainda ontem, Gandhi cai sob golpes homicidas, mas consagra o princípio à não violência. E aí o texto segue e vai falar de Jesus, né? Nosso protetor por excelência, que veio e, muito embora crucificado, ele dividiu a humanidade entre o antes e o depois. Então, era isso que os espíritos falam quando a gente tenta retardar, mas a gente não tem como impedir.
porque ficaram os ensinamentos, né, ou puxar a gente para o progresso. E isso é muito importante. Então, e na linear do livro dos Espíritos, né, quando ele fala que Deus castigará, era uma expressão, né, que se usava naquela época. Mas, tanto que a gente vai ver que em várias obras de Kardec fala da punição de Deus, do castigo de Deus, mas era uma forma de se falar daquela época. Agora, não. A gente sabe que não é Deus que vai nos castigar. Nós vamos sofrer as consequências do que a gente fez, né? Porque aqui a gente está aprendendo nessa terceira parte do Livro dos Espíritos sobre as leis morais, né? E dentro dessas leis morais que vocês começaram a estudar desde a questão 132, quando fala, né, 132, lá atrás, quando pergunta qual é o objetivo da nossa encarnação, que os espíritos vão fazer, que vão falar que é progredir, mas não só progredir, né? Progredir de uma forma que a gente vai sofrendo as expiações, mas também fazendo a parte que nos cabe na obra da criação. E aí o Kardec vai falar para a gente que tudo é solidário na natureza. Então, como tudo é solidário, as minhas ações, elas vão repercutir dentro daquela cadeia da lei divina. E aí é onde nós vamos responder por isso. Então, não é Deus que vai castigar, somos nós que vamos sofrer as consequências desse atraso. Tá tudo bem por até aí? Então, 782. Não há homens que de boa fé obstam o progresso, acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista em que se colocam, o vê onde ele não existe? E aí os espíritos respondem: assemelham-se pequeninas pedras, e colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não as impede de avançar. Essas são aquelas comunidades, sabe, que não aceitam a evolução e se isolam. Nós tivemos uma há 40 anos atrás, né, que toda aquela comunidade não só se isolou, como se suicidou. Mães, filhos, né, acho que era o Jim Jones, né, naquela época. Eles se isolaram da humanidade para viver uma situação só deles e não comportando, eles cometeram, né, aquele ato muito triste. Mas eles tiveram uma repercussão que todo mundo teve conhecimento. Mas temos outras situações em que a gente evita o progresso, porque o novo assusta muito, né? Tudo que é novo, que a gente não sabe lidar, a gente tende naturalmente a evitar, até que a gente veja que aquilo ali realmente funciona. Então, os mentores não veem isso como uma coisa ruim, eles veem isso como nossa ignorância. Mas isso não interfere, porque eles também viverão, eles também vão caminhar e vão conseguir entender que é uma fase, né? Então, não tem problema essas pessoas, esses pequenos grupos se isolarem, né? Eles estão retardando o progresso deles. Mas para a humanidade em si, eles não fazem um grande mal como na questão 781, quando nós realmente atuamos, né, para que o progresso não venha. Esses não, eles só não querem participar, fazer parte disso. Mas isso não atrapalha a humanidade. E aí, o 783. Se eu estiver muito rápido, vocês me falem, tá? Se vocês quiserem interferir, me ajudar com alguma orientação, alguma informação a mais, tá bom? Nós estamos aqui para aprendermos juntos. No 783, o Kardec vai perguntar, né? Segue sempre a marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E aí os espíritos vão responder: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveras, Deus o sujeita, de tempos a tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. E aí o Kardec faz um comentário a partir disso. O homem não pode. Celinha quer falar alguma coisa? Pois é, Renata. Não sei se eu estou dando spoiler, mas a gente vem pensando no nosso estágio atual, né? Em que quando que ele fala, né? Deixa eu pegar aqui, ó.
quando o povo não avança muito depressa quanto deveria, aí vem um abalo. Então, a gente vê que nós estamos acabamos de passar por uma pandemia, estamos passando pelos rumores de guerra e outras coisas mais, enfermidades que vêm se apresentando, né, uma atrás da outra, e aí a gente pensa, então, se nós estamos passando por esses abalos morais, a gente tem que pôr as barbas de molho e falar assim, então, nós estamos atrasados no progresso. Será isso? Pois então, aí eu não vou contar, mas vocês vão ler lá no Caminho da Luz e vocês vão descobrir. Que aí eu não conto. Mas lá o Emmanuel já deu um conselhozinho, né? Ele soltou uma mensagem lá. E acho que a gente, né? A Celinha está indo bem pelo caminho certo, porque lá ele fala exatamente isso. Mas isso é bom, né? Porque a gente tem que se mexer de alguma forma. E a preguiça, ela é muito ruim para o nosso progresso, né? De todas as formas. E quando as coisas estão boas, né? Time que está ganhando não se mexe, então a gente gosta de ficar no conforto. Então a gente não se mexeu. Mas aí Jesus falou, ó, tá ganhando, mas está no 0-0, vamos melhorar aí as atividades, o desempenho dessa equipe. E aí nós temos que melhorar o nosso desempenho. Então, estamos indo. E aí é onde Kardec vai conversar com a gente e ele vai complementar o que essa linha falou e o que os espíritos falam. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tende a atingir a finalidade que a providência lhes assinalou. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem desmoronamento do edifício do passado. Carunchoso, perdão, edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Nessas comoções, o homem que nunca percebe, senão a desordem, a confusão momentânea que o fere nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. São as procelas, as tempestades que saneam a atmosfera depois de terem agitado violentamente. E aí, a gente analisando profundamente, a gente vai ver que a evolução ela passa por ciclos, né, e por etapas. Nós temos a nossa evolução biológica, nosso ser, nosso corpo físico, nós estamos vendo que ele está melhorando no decorrer de todo esse nosso processo, desde das eras mais primitivas, o nosso corpo vem se adaptando ao melhoramento do planeta, das energias. E com isso, nós estamos necessitando de novas descobertas e lidar com as pessoas, né? Lidar em sociedade. Nós vivíamos sozinhos, nós vivíamos para comer e nos protegermos dos perigos. E tínhamos um tipo de vida. Mas aí a vida foi mudando, nosso corpo foi mudando, a gente foi precisando descobrir o fogo, a gente foi precisando descobrir que precisávamos viver em sociedade. O livro que eu falei, Maria, é A Caminho da Luz, do Emmanuel. Nós fomos descobrindo que nós precisávamos conviver em sociedade para que a nossa proteção fosse maior. Sozinho a gente não evoluiria, a gente precisava perpetuar a espécie, e com isso a gente vai desenvolvendo a inteligência através do trabalho. E aí vem o nosso progresso. Então, são fases que a gente vai passando. Então, as coisas vão acontecendo, e com a pandemia, como a Celinha falou, a internet deu um boom, que nós não mexeríamos nelas, porque a vida estava boa, do jeito que a gente estava fazendo. Estava tudo bem. Né? É claro que tudo, o novo, como a gente não sabe mexer, a gente ainda faz muita coisa errada, mas é aprendizado. Nós estamos explorando tudo, né? Então, a gente está descobrindo. Mas assim que a gente entender o processo, a gente vai conseguir utilizar para o bem, né? Agora nós estamos aqui.
né? Tá atividades no FÉ, tá atividades na minha casa, lá no Ivon, e nós conseguimos estar aqui, a gente faz coisas que a gente não faria, a gente se comunica com a nossa família em qualquer lugar do mundo, que a gente não tinha esse hábito. A gente não está aprendendo a lidar com isso, porque a gente está se escondendo um pouco do ser humano, mas a gente vai conseguir equilibrar, porque faz parte, né? Tudo a gente vai para o extremo numa ponta, extremo na outra ponta, até que o pêndulo para no meio do caminho e vem o equilíbrio, né? Então, a gente precisa essas coisas. Tudo novo mexeu com a gente, né? O rádio ficou assustado por causa da televisão, então a gente não vai mais ouvir rádio. Aí depois veio o celular, acabou o telefone fixo, então não tem mais televisão, não tem mais rádio, e está tudo aí. Né? A gente diminuiu algumas coisas, mas as estações de rádio ainda existem, as TVs ainda existem, né? As TVs abertas ainda existem, apesar de ter as fechadas. As compras online ainda estão aí a todo vapor, mas a gente ainda vai no mercado. Então, assim, nós estamos aprendendo a lidar com o novo. Né? Mexer com o banco no início, o aplicativo, foi um Deus nos acuda. Mas nós estamos aprendendo e estamos mexendo, né? E as agências físicas estão vendo que não podia. Isso a gente está dando exemplo muito simples, mas a gente jogando isso para as grandes guerras, as catástrofes, né? A gente conhece o livro da transição planetária, que falou daquela catástrofe, daquele tsunami terrível que teve na Ásia e que movimentou toda uma forma de pensar e de lidar e de sentir de toda uma população e a nossa. Então, a gente precisa de grandes questões para fazer a gente sair da nossa zona de conforto. Né? Então, é assim que Deus vai empurrando a gente, porque se a gente não vai pelo amor, como falava o Chico, né? A gente só evolui desidratando, ou pelo suor do trabalho, ou pelas lágrimas de sofrimento. Mas pelos dois a gente está indo desidratando. E é assim que Deus vai levando a gente. Tá tudo bem até aí? E aí, minha gente, a gente tem, nessa questão 783, tem uma pergunta no livro O Consolador, muito interessante, que é a pergunta 131, que foi feita para o Emmanuel, que perguntou para ele como é que o espírito encarnado vai adquirindo experiência, né, nesses eventos que a gente vai sofrendo, como que a gente vai absorvendo essas experiências? E aí o Emmanuel vai responder: a luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à maturação do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. 131, tá vendo? Então, nossa, mas que menino eficiente esse menino, acho que eu vou catar esse garoto. Muito bacana. Então, ele vai conversando com a gente sobre essa marcha. Não tem jeito, minha gente. Se a gente não for empurrado, a gente não vai, porque nós ainda estamos em aprendizado, em compreender que o trabalho ele é importante, porque o trabalho desenvolve a inteligência. E aí, quando a gente entende o mecanismo, a gente caminha. Até a nossa fé, a gente precisa compreender o mecanismo, porque só acreditar mistérios da fé, isso não rola para a gente. Chega um momento que quando essas adversidades vêm, essa luta vem, a gente entra em pânico. E a gente trava. Aí a gente vai de roldão pelo sofrimento. Mas quando a gente, que é o que ele fala aqui, quando a gente consegue, né, aqui na observação do Kardec, na 783, quando a gente consegue olhar por cima e observar espiritualmente a situação, a gente entende o mecanismo. Mas para isso eu tenho que ter trabalhado, para isso eu tenho que ter desenvolvido o meu raciocínio, e a gente só desenvolve o raciocínio pela mente. Arrumando casa, por exemplo, que a gente vai pegando a manha de arrumar mais rápido. Na hora de fazer a comida, a gente primeiro lê, né, as receitas e segue passo a passo e às vezes não dá certo. Mas depois que a gente pegou a manha, o mecanismo, a gente muda a receita e a gente faz a comida mais rápido. A gente pega um trânsito, às vezes o GPS manda a gente por uma rua, mas quando a gente já está acostumado, a gente já conhece os atalhos que não estão lá. Então, mas se eu não fui
eu não vou atender. Então, é importante a luta e o trabalho que o Emmanuel fala para a gente, porque senão a gente não evolui, a gente fica parado. Por isso, até dentro da família, criação dos filhos, a gente quer aquela proteção, né? Mas o proteger demais, ele não é producente, porque a gente cria um filho inútil, por exemplo, se eu não deixo ele viver, ele arrumar a cama dele, eu não deixo ele varrer o quintal, lavar a louça, tirar o lixo. Quando ele for para o mundo, ele está aleijado. Ele não desenvolveu, não sabe nem por onde começar. E nós somos culpados. E é onde ele fala lá atrás, quando a gente retarda esse progresso. De muitas formas. Eu retardo o progresso dos meus filhos quando eu engesso eles. E eles vão bater cabeça lá na frente. E eu serei espiritualmente responsável pelo bem que eu deixei de fazer, que é deixá-lo viver. Vocês vejam como tudo tudo faz parte da nossa vida, né? A gente joga para os grandes eventos, mas a gente pode trazer para dentro do nosso dia a dia, que a gente vai ver como que esse processo vai funcionando. E aí a gente tem a questão 784. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha ao recuo? E os espíritos respondem: enganaste. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. E aí a gente pode ver que realmente, como nós estamos aprendendo, nós estamos nos tornando mais sensíveis. Porque no passado, crianças deformadas eram afogadas no rio. No passado, os maridos eram donos das suas esposas, tinham direito de vida e morte. E a gente vê muito bem retratado isso no livro Há 2000 anos, né? Que a Lívia não precisava morrer na mão do Públio Lentulus. A vontade de raiva de matar ela, ele teve, mas ela não estava na programação dela e a espiritualidade fez todo um trabalho ali. Mas naquela época as esposas podiam morrer na mão dos maridos. E hoje nós não aceitamos mais isso. Porque isso não surgiu agora, isso é um cultural, já vem com a gente de muitos séculos, essa cultura. E hoje nós não aceitamos mais isso. Nossos filhos eram escondidos, quando eles tinham síndrome de Down, alguma deficiência. Hoje eles estão aí. Hoje eles convivem conosco. Hoje nós temos até obrigação legal de tratá-los bem. Os negros eram escravos. E hoje existe uma lei que proíbe o racismo. Então, mas as coisas pioraram? Não, a gente normalizava o mal. Era comum para a gente. Agora que a gente sabe, isso está nos escandalizando. Mas nós não tínhamos esse problema no passado, né? Direitos para os nossos funcionários que trabalhavam dentro dos nossos lares, assim, simplesmente ia numa família carente, pegava uma criança e trazia para dentro de casa. Hoje a gente não admite mais isso. Ainda tem? Claro que ainda tem. Mas hoje nós estamos entendendo e isso já nos dói. Então a gente tem aquela falsa sensação de que o mal ele está se sobrepondo ao bem que a gente está andando para trás, mas não estamos. Hoje a gente está vendo que o que nós fazíamos e sempre normalizamos estava errado. Então, as coisas, né? E para que a gente se cure de vícios e de doenças, a gente tem que limpar esse pus. E ele está saindo, e está saindo. E quanto mais a gente espreme a ferida, mais ele sai. E nós estamos reagindo. Por isso é importante que a gente observe. É importante, então, por isso que ele fala, é importante que o mal chegue ao excesso para se tornar compreensível. Né? Muitas coisas, crimes a gente está vendo. Mas estamos reagindo a isso, e cada vez mais pessoas estão reagindo, independente das religiões, das suas crenças, moralmente elas já estão doendo no coração. Então é isso que ele fala, nós estamos mais sensíveis, e isso é bom. Então, isso é uma análise rápida na história da humanidade, a gente vai ver
como éramos bárbaros. Hoje a gente não empala ninguém, a gente não queima ninguém vivo, ninguém vai para óleo fervente, ninguém é queimado em praça pública. Isso já é um horror, né? As pessoas não vão para as galhas para morrer, né? As nossas prisões são péssimas, mas já tem uma turma batendo pé aí, brigando para que essas prisões também se resolvam. Então, são coisas que para a gente eram indiferentes. Agora, a gente, mesmo que não tenha ninguém lá, mas a gente já está contra. Dentro de um presídio, dentro de uma situação difícil, estamos evoluindo. Isso é muito bom. E aí o Kardec continua perguntando: qual é o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porque quanto ao intelectual, se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e os gostos das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhes esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona uma felicidade que existe maior e infinitamente mais duradoura. E aí eu vou falar com vocês rapidinho dessa questão 785, que existe no livro, no Evangelho, porque a gente sabe que o Evangelho, porque antes da gente comentar o comentário do Kardec, existe no Evangelho, porque nós sabemos que o Evangelho foi desmembrado a partir dessa terceira parte do Livro dos Espíritos, né? E no capítulo 9, item 8, que fala da obediência e da resignação, deixa eu ver aqui a minha página, que o item 8, ele vai falar para a gente justamente sobre essa questão, porque ele está falando sobre o desenvolvimento intelectual, né, que ele está à frente do moral, e que, numa primeira vista, esse desenvolvimento intelectual está jogando a gente para o egoísmo e para o orgulho. E aí, o Kardec vai conversar, aliás, o Espírito Lázaro, ele vai ensinar para a gente o seguinte, né, que cada época é marcada, assim, com um cunho de virtude ou de vícios que tende para se salvar ou se perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, e o seu vício é a indiferença moral. Porque aí ele está falando, ele fala assim, lá no finalzinho: submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos e obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde, por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Então, ele está chamando a nossa atenção para a gente tomar cuidado com o excesso que a gente tem do orgulho e do egoísmo. E é necessário que ele fale que a nossa geração é marcada pela evolução mesmo intelectual. E isso realmente é reforçado lá no capítulo 1 do Evangelho, no item 3, quando fala do Cristo, que ele vai falar para a gente que ele não veio nos ensinar tudo. O item 1 do Evangelho fala que Jesus não veio destruir a lei, né? E aí Kardec não vai falar do Cristo, ele vai dizer que Jesus veio contar para a gente que cabia-lhe primeiro das confresias, não, perdão. Jesus não veio destruir a lei, isto é, veio cumpri-las, né? E aí ele fala no segundo parágrafo: por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis de Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, que deveria haver sido promulgada aquela lei, se ela devesse constituir um privilégio de alguns homens ou sequer de um único povo,
Sendo filhos de Deus, todos os homens, sem distinção nenhuma, são objetos da mesma solicitude. E aí, gente, no item 4, na última frase, porque Jesus vai continuar explicando o porquê é que ele precisa do desenvolvimento da ciência. E aí ele vai falar assim, a ciência, que é as 3 últimas frases do capítulo 4. Olha, a ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência o tempo para progredir. Porque se a gente não conhecesse o que é certo e o que é errado, a gente não tinha como caminhar. É igual às crianças. Você fala para ela que não pode botar a mão na tomada. Mas enquanto ela não consegue botar a mãozinha lá, ela não vai desanimar. A gente tem que botar uma proteção, a gente tem que proteger ela do fogão para ela não botar a mãozinha no fogo, porque enquanto ela não se queimar, ela não vai entender. Então, se ela não sabe que aquilo é ruim, ela vai sim meter o dedo na tomada e ela vai sim botar a mão no fogo. Então, se a gente não sabe o que é certo e o que é errado, a gente vai fazer qualquer coisa. A gente vai fazer o que for mais gostoso para a gente. E o que é melhor para mim, nem sempre é melhor para o meu irmão. Daí eu desenvolvo o meu egoísmo, né? Para mim, tudo, para o meu próximo, nada. Então, a gente precisa conhecer. Só que nesse processo de conhecer, a gente experimenta também. E aí é onde a gente comete os equívocos, os erros. Então, está dentro do que Jesus fala. Então, ele fala, ele não podia. E aí, nesse capítulo 1, ele vai continuando a explicar que foi por isso que ele falou por parábolas. Não dava para ele usar o português que ele está usando com a gente no Consolador Prometido. Aquelas pessoas, elas só estavam cansadas de sofrer. Elas estavam num momento de angústia, elas estavam sem esperança. E quando a gente perde a esperança, a gente desiste da vida, de evoluir, de caminhar. Então, Jesus veio trazer a esperança, a alegria, a boa nova, mas ainda não dava para ele contar o mecanismo todo. Quem conseguiu entender foram aqueles cristãos que já caminharam. E aí, lá no Caminho da Luz também, o Kardec, o Emmanuel vai desenvolver mais esse raciocínio. Mas foi isso que Jesus veio trazer. Então, não tem jeito. A asa do conhecimento, ela precisa se desenvolver primeiro. E depois, aí eu entendo que se eu não acolher o meu irmão, eu não vou ser feliz, aí eu começo a trabalhar no sentido de buscar o meu irmão. E aí é onde Kardec, voltando aqui para o Livro dos Espíritos, na questão 785, é onde ele vai falar para a gente, né? Há 2 espécies de progresso, que uma e outra se prestam ao mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado. O progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no correr dos séculos, todos os incentivos. Por isso mesmo, atingiu um grau que ainda não chegara antes da época atual. Muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar com relação de preferência ao moral do que com relação ao intelectual? Por que será impossível que entre o século XIX e o século XXIV haja, e esse respeito, tanta diferença quanto entre o século XIV e o século XIX? Duvidar fora pretender que a humanidade está no seu apogeu da perfeição, o que seria um absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. Isso aí está fazendo um comparativo das eras, né? Nós que já estamos no século XXI, a gente também vai olhando para trás e vamos vendo que realmente a intelectualidade, né, a ciência desenvolveu muito, mas moralmente está muito. Mas nós já temos uma coisinha, nós já não somos aquela geração, nós já estamos bem melhor. Até aí está tudo bem? Alguém quer acrescentar alguma coisinha? Então, vamos caminhando para os povos degenerados. Os povos degenerados são aqueles povos já deteriorados, né, que perderam aquelas qualidades originais. E Kardec vai perguntar sobre esse pessoal para os espíritos.
Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Onde, neste caso, o progresso? E aí os espíritos vão responder. Quando tua casa ameaça a ruína, manda demoli-las e constrói outra mais sólida e mais cômoda. Mas, enquanto esta não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. E aí o Kardec vai fazer uma observação explicando melhor o que os espíritos quiseram dizer. Compreende mais o seguinte: eras pobre e habitava um casebre. Tornando-se rico, deixaste-o para habitar um palácio. Então, um pobre diabo, como eras antes, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente, porque estava sem ter para onde se abrigar. Pois bem, aprende que os espíritos que encarnados constituem povos degenerados não são os que constituíram ao tempo do seu esplendor. Os de então, tendo se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram o lugar que ficava vago e que também a seu turno terão um dia que deixar. E aí está claro a reencarnação. Nós estamos no processo de evolução, né? Então, nós podemos, como a gente está vivendo agora um momento de transição, e nós já temos notícias que alguns espíritos já conseguiram ascender um pouco mais, eles já não moram mais aqui no planeta Terra, né? Eles já estão em outros lugares. E esse lugar ficou vago. E tem uma turminha que está chegando. E nós estamos vivenciando isso nos dias de hoje. Tem uma turminha aí que a gente vê que o coração é muito mais endurecido, que está mais forte. Eles estão ocupando esses lugares dos luminares que já estão partindo. Somos nós. E assim que nós também evoluirmos, nós também melhorarmos, nós vamos trocar de faixa vibratória e aqueles que ainda estão vindo um pouquinho melhor vão ocupar. Então, a gente acha assim, poxa vida, aquele bairro não melhorou nada, o povo se mudou de lá, mas chegou um pessoal muito pior, aquele bairro foi dominado pela criminalidade, aquele bairro era tão bom no passado, a gente passeava na rua, sentava na calçada, agora é todo mundo trancado, cheio de grades. O que aconteceu? Aconteceu que houve uma movimentação. Alguns se mudaram, nós melhoramos, e chegou uma outra turma que está ocupando, mas que também vai passar a vez deles, né? E assim nós vamos caminhando. Então, não é que nós pioramos, é que nós melhoramos e os nossos irmãos estão chegando, que também melhorarão. Por quê? Porque aquele ambiente vibracional comporta a energia deles. E o nosso esforço na atualidade, nesse momento de transição, é o quê? Elevar a nossa vibração para a gente trocar de casa vibracional, né? Agora, o ambiente vai ficar e alguém vai morar lá. Então, é um processo, é um fluxo. A gente está caminhando, né? Um pelotão está indo, o outro está chegando. E é assim que a gente vai fazendo esse progresso. Então, como nós somos reencarnacionistas, nós sabemos que a gente não está parado, né? E a lei de Deus é a lei do progresso. É uma lei imutável e eterna. Se eu admitir que existe um retrocesso, eu estou negando a lei divina. Nós não podemos fazer isso, né? Então, não existe um estacionamento, jamais uma retrogradação. E isso não tem como, tá? Alguém quer acrescentar alguma coisa e fazer algum comentário? Então, 787. Não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Há, mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. A linha A. E qual será a sorte e fortuna das almas que animam essas raças? E os espíritos respondem: chegarão como todas as demais à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserda. A linha B. Assim pode dar-se que o homem mais civilizado tenham sido selvagens e antropófagos? Antropófagos são aqueles que comiam gente. E aí o Kardec fala, os espíritos respondem: ó, tu mesmo foste mais de uma vez antes de seres o que és. Então, a gente
é criado simples e ignorante. A gente vai progredindo de acordo com as nossas necessidades, com a vida, com o ambiente, a gente vai melhorando. E não adianta a gente não querer evoluir. Para, Celinha. Pois é, aí é outro espinho na carne, né, Renata? Porque às vezes a gente acha que não era assim. Não, eu nunca fiz isso. Não, eu não faço. Fazer, às vezes, a gente não faz mais. Mas a gente, como a reencarnação nos traz o esquecimento, graças a Deus, a gente não percebe, por causa do nosso orgulho, né? E do nosso egoísmo, a gente não percebe que nós já comemos uns aos outros. E às vezes a gente vê povos em guerra e, lógico que a gente vê, nos abalamos com isso, devemos orar por eles, mas jamais ficar chamando atenção. Olha, ele é muito mau, ele é muito violento, o que ele fez, como se fosse ele. A gente se esquece que talvez nós tenhamos feito muito pior. E aquele nosso cachorrinho lindo, que tem países que ainda comem eles, né? E acham eles altamente apetitosos, e a gente só em pensar numa coisa dessa, no nosso cachorrinho, ir para o forno de alguém, né? E no futuro comer carne, né? O Emmanuel tem uma passagem, o Emmanuel, eu acho que é o Alexandre, no livro Mundo Maior, se não me engano, que ele vai narrar sobre o Natal e sobre os nossos irmãos, o quantos eles sofrem para ir para as nossas mesas, e quando a gente lê aquilo, se a gente for menos avisado, a gente não come carne nunca mais, porque ele pega pesado na orientação. No futuro, as pessoas vão falar assim, meu Deus, eu não comia carne, Deus me livre, mas a gente come, estamos aqui hoje, ainda é uma necessidade do nosso corpo físico, neste momento, ainda precisamos dessas proteínas que nossos irmãos inferiores ainda nos fornecem. Mas a Alexandre falava que no futuro o lar dele será tão sagrado quanto o nosso. E a gente fala assim, minha nossa, eu não estava lá. A gente estava. Estamos, né? Nós estamos aqui hoje fazendo exatamente essas coisas. Então, é um processo de evolução que a gente vai sofrendo e faz parte. Isso é um problema, gente? Não, isso não é problema nenhum. Faz parte do nosso processo evolutivo. E está tudo bem. Né? No futuro, quando a gente compreender melhor, é porque a gente ainda não tem noção da compreensão do que é. A gente vive no mundo da matéria. Lá no livro dos médiuns, né, o Kardec vai falar para a gente que a gente leva algumas encarnações para mudar uma ideia. E olha quanta coisa que a gente tem que mudar. Então, é um processo. E esse processo faz parte da nossa vida. Que ninguém se culpe ou se pense, meu Deus, eu era terrível. Não. Estamos aprendendo. E quando a gente compreender melhor, depois do nosso esforço, a nossa luta, aí sim. E por isso que Deus nos entende. As expressões que a gente usa, que ele é mau, ele é isso, nossos mentores chamam a gente de ignorante. Irmãos que ainda não compreendem, porque eles compreendem, a gente ainda não. E aí a questão 788, o Kardec vai perguntar: os povos são individualidades coletivas que, como indivíduos, passam pela infância, pela idade da madureza, pela decrepitude. Esta verdade que a história comprova não será um molde a fazer supor que os povos mais adiantados desses séculos terão seu declínio e a sua extinção como os da antiguidade? E os espíritos respondem: os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força ou na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se exaure como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas obstam o progresso das luzes e da caridade morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas, para os povos como para os indivíduos, há a vida da alma, aqueles cujas leis harmonizam com as leis eternas do Criador. Viverão e servirão de farol para os outros povos.
E aí a gente tem essa passagem que os Espíritos falam aqui, lá em João, no capítulo 11, versículos 25 e 26, que é logo depois que Maria e Marta mandam chamar Jesus, porque Lázaro é considerado morto, Jesus manda que Lázaro se levante, e Lázaro vem. Então, logo depois, Jesus fala: eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Então, quando ele fala em morte, é uma morte metafórica, é a morte para a vida material. Então, esses povos que muito lutaram e que só pensaram em coisas terrenas, estão nos livros de história. E agora esses jovens nem lêem mais história. Então, esses eventos acabaram. Mas aquela população que pregou, que foi até Jesus, que seguiu os ensinamentos, eles estão aí. Nós ainda ouvimos suas histórias, nos emocionamos e seguimos os seus exemplos. É o que Jesus fala, que com ele haverá vida eterna. Sem ele, morre algumas coisas materiais, as ações dele são levadas. Então, o que adianta eu ser uma pessoa perversa e impositiva, usar os meus bens para dominar, se quando a verdadeira vida chegar, eu vou deixar tudo isso, porque o caixão não tem gaveta, não vou levar nada disso, nem a memória boa, meu respeito, eu não vou levar. Então, é uma civilização morta. Mas aquela que fez a diferença, ela permanece. Ela seguiu Jesus. Então, é isso que Jesus fala de morte. Ele está fazendo uma metáfora sobre os desejos do corpo, materiais, em relação ao nosso progresso da nossa alma. E isso é muito interessante, né? E aí, na questão 789, ele vai falar bem sobre a pluralidade das existências. O progresso fará que todos os povos na Terra se achem um dia reunidos formando uma só nação? E aí eles falam, uma só nação? Não. Uma única nação, não. Seria impossível, visto que a diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre as leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens, quando, por toda parte, a lei de Deus servir de base à lei humana. Os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos. Então, viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho e nem de viver às expensas dele. Né? Às vezes, a gente fica falando, será que o espiritismo vai ser a religião do futuro? Não, mas vai ser o futuro das religiões. Por quê? Porque nós vamos entender o processo, o mecanismo do amor, da caridade, da pluralidade das existências, mas nós vivemos num planeta diversificado. Eu não posso botar um oriental sobre as minhas leis, porque o estilo de vida deles, o clima deles, tudo que eles entendem lá, não tem nada a ver com o que eu entendo aqui. Mas se eu os amo e eu os respeito, cada um vai viver a sua vida. Nós não somos robôs, nós somos seres individuais, temos as nossas histórias, então a gente não pode viver da mesma forma, mas nós temos que nos amar intensamente como Jesus nos amou. E aí, já eu tenho que entregar para a Celinha. E aí a gente vai só ler o que o... Ainda tem tempo, ainda tem 10 minutos. Então tá, Jó. E aí ele vai falar aqui, Kardec vai explicar para a gente. A humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e se instruem. Quando estes preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos em tempos, surgem no seio dela homens de gênios que lhe dão um impulso. Vem depois, como instrumentos de Deus, os que têm autoridade, e em alguns anos fazem adiantar-se muitos séculos. É o que a gente viu lá atrás, naqueles exemplos, né, do livro Religião dos Espíritos, aquelas personalidades que vieram e modificaram todo um pensamento. Então, de tempos em tempos, Deus sempre mandou. Né? Desde que o mundo é mundo, nós tivemos os profetas que falaram, personalidades que nós estudamos até hoje.
e que trouxeram, sim, o progresso. E hoje, na transição, a gente sabe que está reencarnando amigos de outras orbes que vão dar uma puxada na gente também, porque eles já têm um pensamento diferenciado. Então, nós estamos, estamos exatamente nesta fase. O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. Louváveis esforços empregam os homens de bem para conseguir que uma nação se adiante moral e intelectualmente. Transformada a nação será mais ditosa neste mundo ou noutro. Concebe-se, mas durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem todos os dias. Qual sorte de todos que se sucumbem ao longo do trajeto? Rivalizar a sua relativa inferioridade da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou também relativa será a felicidade que lhes cabe? Não é possível que a justiça divina haja consagrado semelhante justiça. Com a pluralidade das existências, é igual para todos o direito à felicidade, porque ninguém fica privado do progresso. E aí Jesus os Espíritos estão explicando. Imagina se aqueles que o Kardec, usava a expressão bárbaros, porque naquela época dele não havia outro verbete para ele usar, então eles o chamavam de civilizações primitivas. Microfone, você desligou o microfone. Aí, pronto, liguei. Então, a gente fica lembrando que Kardec usava a expressão de povos primitivos e bárbaros, porque não existia outro verbete para ele usar naquela época. Eles não têm a chance que nós estamos tendo no século XXI. Se fosse única a existência, então cadê a justiça desse Deus? Se ele é soberanamente justo, não seria justo os primeiros sofrerem horrores e a gente receber os louros. Então, a pluralidade das existências, a gente desencarna, volta melhor, aprende um pouco aqui, volta para o mundo espiritual, se prepara, e nós é que estamos neste processo, indo e vindo. Jamais Deus vai criar alguém para ser infeliz, viver uma vida só de expiação, enquanto outros só de benesses. Então, isso fica comprovado a pluralidade das existências. E aí ele continua falando que, podendo os que viveram no tempo da barbárie voltar na época da civilização e viver no seio do mesmo povo ou de outro, é claro que todos tiram esse proveito da marcha ascensional. Outra dificuldade, no entanto, apresenta aqui o sistema da unicidade da existência. Segundo esse sistema, a alma é criada no momento em que nasce o ser humano. Então, se o homem é mais adiantado do que outro, é que Deus criou ele para uma alma mais adiantada. Por que esse favor? Que merecimento tem esse homem, que não viveu mais do que o outro? Que talvez haja vivido menos por ser dotado de uma alma superior? Esta, porém, não é a dificuldade principal. Uma nação passa em 1000 anos da barbárie à civilização. Se o homem viesse 1 milênio, conceber-se-ia que, nesse período milenar, tivesse tempo de progredir. Diariamente morrem criaturas com todas as idades. Incessantemente se renovam na face do planeta. De tal sorte que todos os dias aparece uma multidão delas e outra desaparece. Ao cabo de 1000 anos, já não há, naquela nação, vestígio dos seus antigos habitantes. Contudo, de bárbara que era, ela se tornou policiada. Que foi que progrediu? Foram os indivíduos outrora bárbaros? Mas esses morreram há muito tempo. Teriam sido recém-chegados? Mas as suas almas foram criadas no momento em que eles nasceram. Essas almas não existiam na época da barbárie, e forçoso será então admitir-se que os esforços que se despenderam para civilizar um povo têm o poder não de melhorar almas imperfeitas, porém de fazer Deus que cria almas perfeitas. Então, ele está fazendo a gente raciocinar. Como que um povo bárbaro chegou no 2025 já com esses conceitos de moralidade, de legislação, de conhecimento, se ele só teve uma encarnação? Que se fosse só uma vida para cada pessoa, a gente estaria na estaca zero, porque eu estaria sempre tendo que aprender. Então, ele está comprovando a pluralidade das existências, da reencarnação.
porque eu preciso evoluir, porque não tem explicação, a não ser que Deus fosse parcial, não fosse tão soberanamente bom e justo assim. Compreendamos essa categoria do progresso com que os espíritos apresentaram. As almas vindas no tempo da civilização tiveram a sua infância, como todas as outras, mas já tinham vivido antes e vêm adiantadas por efeito do progresso realizado anteriormente. Vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que se acha em relação com o estado em que atualmente se encontram. De sorte que os cuidados dispensados à civilização de um povo não tem como consequência fazer que de futuro se crie almas mais perfeitas. Tem sim o de atrair as que já progrediram, quer tenham vivido no seio do povo que se figura ao tempo de sua barbárie, quer venham de outra parte. Aqui se nos depara igualmente a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível, no tocante de sentimentos do bem, a Terra será o ponto de reunião exclusivamente de bons espíritos, que viverão fraternalmente unidos. Os maus, sentindo-se aí repelidos e deslocados, irão procurar mundos inferiores. O meio que lhes convém, até que sejam dignos de volver ao nosso, então transformado. Da teoria vulgar, ainda resulta que os trabalhos de melhoria social só as gerações presentes e futuras aproveitam, sendo de resultados nulos para as gerações passadas que cometeram o erro de vir muito cedo e que ficaram sendo, o que podem ser sobrecarregadas com o peso dos seus atos da barbárie. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente as gerações pretéritas, que voltam a viver em melhores condições e pode assim aperfeiçoar-se no foco da civilização. E aí a gente fica pensando assim, gente, mas isso dá muito trabalho, será que isso é ruim? E aí a gente vai ver aqui, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o Leon Denis, ele vai falar lá na introdução, ele vai falar uma coisa bem bacana para a gente. Ele vai falar assim, a evolução gradual e progressiva é lei fundamental da natureza e da vida. Ah, essa menina não tem, né? Oh, do Leon Denis ele não tem. Peguei. A evolução gradual e progressiva é a lei fundamental da natureza e da vida. É a razão de ser do homem, a norma do universo. Insurgir-se contra essa lei, substituir-se por outro fim, seria tão insensato como querer parar o movimento da Terra ou o fluxo e o refluxo dos oceanos. Então, é desse jeito que a gente evolui. A gente precisa passar por isso, não tem como a gente pular. Ah, show! Muito bem, exatamente. E isso é uma maravilha. Esse livro é o meu xodó. É uma maravilha, porque o Leandro Nida, ele vai explicar para a gente que é assim mesmo que a gente evolui. Não tem jeito. A gente não precisa ficar chateado. Poxa, a vida hoje não foi, não evoluí. A humanidade está seguindo. Será que eu vou ficar na transição? Será que eu vou ser dispensado e vou trocar de escola? Né? Porque o que ele está falando aqui é exatamente isso. A gente vai evoluindo, a gente vai se desenvolvendo, e aí as nossas vibrações, elas vão melhorando. E se eu não conseguir mais ficar nesse mundo, eu vou me transferir para onde a minha energia é compatível. É uma maldade de Deus? Não. Ele está expulsando a gente de propósito? Não. A gente não dá conta. É a mesma coisa que uma escola de jardim da infância fundamental, ela se torna uma escola de ensino médio. O que eu vou fazer com as crianças lá que não são alfabetizadas, ensinar matérias de física, química, se elas estão aprendendo a ler? É uma maldade? Não, não tem condição. Maldade é eu botar elas lá e elas se sentirem piores do que elas realmente são. Então, a gente vai ficar no que a gente dá conta. A nossa vibração vai melhorando, a gente vai compreendendo, evoluindo, desenvolvendo, e a gente segue. Aqueles que não conseguem ainda, eles vão para onde dá conta, e ali vem as catástrofes, como a gente leu lá atrás, de tempos em tempos,
Deus manda os eventos e eles vão de roldão e vão sendo obrigados a trabalhar, a lutar e a se esforçar. E eles vão compreendendo que sem o outro, porque tudo na natureza é solidário, né? Que a gente estudou lá no início na lei da natureza. A lei divina, tudo é solidário. Então, se tudo é solidário, se ele não faz a parte dele, ele não é feliz. E o que a gente quer no fundo, no fundo? A gente quer ser feliz. E aí a gente vai entendendo que a felicidade está no outro. Então, é assim que a gente vai melhorando, mas a gente precisa viver as experiências. Não dá para a gente cobrar do adolescente que está no primeiro amor, lá tomou fora, arrasado, achando que nunca mais vai amar na vida. A gente falar para ele, que bobagem, você vai namorar de novo, você vai casar com outros. Não entra na cabecinha dele, porque ele precisa viver o que a gente viveu, porque nós vivemos aqui. O que a gente pode falar para ele? Olha, você pode viver com dor ou sem dor, né? Pelo suor ou pelas lágrimas do sofrimento. E aí ele decide que é o que a gente pode fazer. Os espíritos falam que a gente já poderia estar fazendo. Mas se a gente não dá conta, tá tudo bem, porque faz parte. É assim que a gente aprende. Então, a gente não precisa se culpar, porque, puxa vida, eu compreendo tanto e eu não sei nada. E aí, a gente, para encerrar, no Boa Nova, o Humberto de Campos, ele vai falar, né, que existem os espíritos esclarecidos e os evangelizados. Nós estamos na fase de espíritas esclarecidos. E estamos caminhando para sermos evangelizados. É um processo. Passei 3 minutos, sabe? Não, no meu cronômetro aqui, você parou exatamente às Oi. 25. Não passou nada. Você e o Bruno são terríveis. O Bruno não perde uma. Põe todos os textos a tempo e a hora. Ele é show, estou encantada. Muito obrigada. E a Renata para na hora certinha, uma precisão. É muito bom.